Alô, alô. Alô, alô, alô. Bom, pessoal, bom dia. Então, a nossa última aula do curso, vamos falar das estruturas bidimensionais, as estruturas 2D. Então, a gente já falou das estruturas zero-dimensionais, que são os pontos quânticos, os fullerenos. A gente falou das estruturas unidimensional, que são os nanofios e os nanotubos, e hoje a gente vai falar então das nanoestruturas bidimensionais, né? Então, voltando nesse gráfico aqui que eu já mostrei para vocês antes, quando a gente fala em uma estrutura tridimensional, a gente quer dizer que em todas as direções a dimensão do material é muito maior do que a escala atômica, do que a escala nanométrica. Então, seriam pelo menos aqui micrômetros, né? A estrutura zero-dimensional, ela se comporta como uma molécula. Os níveis de energia são como se fossem níveis moleculares ou atômicos. Quando a gente tem estruturas que são infinitas, né, que tem dimensão muito acima da escala atômica, em uma das direções pelo menos, a gente passa a ter estados cristalinos ao longo dessa direção que é infinita. Então, no caso de materiais bidimensionais, a gente tem duas direções que são muito grandes em relação à escala atômica. Então, a gente tem como se fosse uma folha, né? E na outra dimensão, a espessura está na escala nanométrica, podendo ser inclusive atômica, né? Da mesma forma, com nanofios, a gente pode ter nanofios atômicos, como a gente discutiu, no caso de ouro, por exemplo, ou a gente pode ter nanofios que têm um diâmetro de alguns nanômetros de tamanho. E na direção perpendicular a esses eixos, aí a gente teria estados moleculares também, né? Então hoje nós vamos falar desses materiais aqui bidimensionais, né? Então o grafeno ele foi isolado em 2014 por um pesquisador ucraniano e um pesquisador russo. O ucraniano era o líder do grupo, era o Andrei Gaim. O russo era o postdoc, o Konstantin Novoselov. E, enfim, se fosse hoje em dia esse tipo de colaboração seria difícil, né? Lamentavelmente. Mas esse material, então, ele foi isolado pela primeira vez em 2004. Né? O nosso livro fala muito pouco disso. O nosso livro é de 2011, se eu não me engano, ou até mais recente. Alguns dos livros que a gente tem na bibliografia são de 2004. Então, quase tudo que eu vou falar na aula de hoje não está nos livros, não está nos livros o livro mais recente que a gente está usando é de 2018, né? 2018 são quase 4 anos, isso é muito tempo nessa área, né? Então a maioria das coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje eu tirei de artigos, né? Bom, quando o grafeno foi sintetizado, ele causou um estardalhaço por vários motivos. Um deles é que existiam trabalhos teóricos de físicos muito renomados, o Peierls e o Landau, em que eles provavam que materiais bidimensionais não deveriam existir, né? Então, físicos muito conceituados, vocês já devem ter visto o nome do Peierls e do Landau. Então, quando em 2004 o Gaim e o Novoselov conseguiram isolar o grafeno,
A primeira pergunta foi, onde é que está o erro, né, nos trabalhos teóricos? Então, os trabalhos teóricos diziam que as flutuações que ocorreriam nas ligações de um material bidimensional, elas seriam da ordem de grandeza da energia de ligação dos átomos nesse material. Portanto, ele não poderia existir porque ele iria se decompor rapidamente, né? O que o Peirce e o Landau não levaram em consideração é que o material poderia ficar ondulado e essas ondulações ajudam a manter a estabilidade do material. Então, elas reforçam a energia de ligação e elas minimizam as flutuações cinéticas que ocorrem nos átomos dentro dessa estrutura, né? Aqui tem um textinho curto desse blog do MIT, de onde eu tirei essas imagens, discutindo isso um pouco mais, né? Bom, nesse trabalho de 2007 aqui, do Gaime e do Novoselov, eles discutem um pouquinho do achado deles, né? Uma razão igualmente importante para o interesse no grafeno é a natureza única dos seus portadores de carga. Em física da matéria condensada, as equações de Schrödinger definem o mundo, em geral sendo o bastante para descrever as propriedades eletrônicas da matéria. O grafeno é uma exceção. Os seus portadores de carga simulam partículas relativísticas que são mais naturalmente descritas pela equação de Dirac. Embora não exista nada particularmente relativístico para elétrons em movimento ao redor de átomos de carbono, a sua interação com o potencial periódico da estrutura de favo de mel do grafeno dá origem a novas quasi-partículas que a baixas energias são descritas com precisão pelas equações de Dirac em 2+1 dimensão, com a velocidade efetiva da luz, né? A velocidade de Fermi de 106 metros por segundo, 10 a sexta metros por segundo, desculpa, aqui errou. Essas quasi-partículas são chamadas de férmions de Dirac e podem ser vistos como elétrons que perderam a sua massa de repouso ou como neutrinos que adquiriram a carga dos elétrons, né? Atualmente tem gente discutindo se os neutrinos têm massa ou não. Então, os neutrinos, para quem não sabe, são partículas de alta energia, são produzidas pelo Sol, em particular, né? Então, os neutrinos atravessam o planeta Terra. Para detectar um neutrino é uma coisa difícil, porque como ele é altamente energético, e como em princípio ele tem massa nula, embora alguns digam que talvez a massa dele não seja nula, então é difícil detectar os neutrinos, mas essa é uma outra discussão que não entra aqui para a gente, né? Então essa aqui é a estrutura do grafeno, né? Na verdade eu estou mostrando aqui nessa imagem duas folhas de grafeno, né? Que é simplesmente o grafite que a gente tem, como vocês provavelmente já sabem. Ele é composto de várias folhas de grafeno sobrepostas, umas sobre as outras. Quando a gente aplica pressão no grafite, esses planos de grafeno se deslizam uns sobre os outros, e é por isso que a gente consegue escrever com o grafite, né? É por isso que o grafite é um bom lubrificante, por exemplo, né? Por causa dessa capacidade dele ser quebradiço, formando microcristais, né? E eventualmente então a primeira maneira como o grafeno foi produzido
foi com essa fita, o Durex da 3M, né? Eu fico surpreso que eu nunca vi nenhuma propaganda da 3M se gabando disso. Uma descoberta científica que levou ao prêmio Nobel, deve ter em algum lugar. Eu realmente nunca vi, mas deveria ser muito mais comum. Então, como é que o Geim e o Novoselov fizeram esse cristal que não devia existir? Bom, eles pegaram uma superfície de High Ordered Pyrolytic Graphene, graphite, desculpa, gente. Então, isso em geral é escrito com a sigla HOPG, que significa uma estrutura de grafite com alta cristalinidade, muito polida, né? Então é o grafite, né? O grafite bonitinho e perfeito. E aí eles colocaram a fita da 3M, outras fitas aparentemente não funcionaram tão bem. E quando eles puxaram a fita, saíram esses resíduos aqui de grafite na fita. Então eles examinaram isso no microscópio de varredura eletrônica e conseguiram identificar que algumas dessas estruturas tinham pouquíssimas camadas de grafeno, né? Era um grafite com poucas camadas, em alguns casos era uma monocamada, né? Então aqui o azul seriam camadas mais espessas, estruturas mais espessas com mais de 10 camadas, que aí a gente chama de multilayer graphite, que é grafite, ele se comporta como grafite. O bicamada e o grafeno, ele é transparente, né? Então essa aqui é a estrutura do grafeno, eu já discuti com vocês em algumas outras aulas essa estrutura, né? Então os átomos de carbono, eles formam esses arranjos hexagonais, né? Então a hibridização do carbono nesse caso é sp2. Quando a gente tem estruturas como o diamante, que também é feito de carbono, a gente tem hibridização sp3. E então uma dessas três ligações aqui é uma ligação dupla, porque o carbono precisa de 4 elétrons para satisfazer a regra do octeto. E a gente tem então esses anéis aqui são aromáticos, né? Então essas ligações aqui são ligações moleculares do tipo sigma. Se vocês lembram lá atrás da aula que eu dei de orbitais moleculares, e eu ainda tenho orbitais π que ficam perpendiculares ao plano do grafeno, né, que possuem elétrons, mas eles não fazem ligações, né? Esses orbitais π é o que induzem as ligações no grafite, né? Então o grafite fica estável por causa de ligações desses orbitais π, que são ligações do tipo van der Waals. A presença desses orbitais π no grafeno, ela gera o fato de que o grafeno ele interage eletronicamente com o substrato, e isso altera as propriedades dele, conforme a gente vai discutir mais para frente, tá? Mas enfim, a estrutura eletrônica do grafeno, que eu já mostrei para vocês na aula passada, quando a gente discutiu os nanotubos de carbono, ela tem essa cara aqui, né? Então, aqui em cima a gente tem a banda de condução e embaixo a gente tem a banda de valência. Então, a banda de valência é preenchida por elétrons e a banda de condução, pelo menos a 0 Kelvin, ela é vazia. Só que quando a gente olha aqui, nesses pontos da a gente chama de superfície de Fermi, né? Nesses pontos da superfície de Fermi, a banda de valência, ela
quase que se toca com a banda de condução. Existe um gapzinho aqui de 200 mV. Ele é muito pequenininho, né? E como ele acontece, como essa conexão das bandas de condução e valência acontece num ponto só, ela é pontual, esse material, ele não é um semicondutor, mas ele também não chega a ser um metal, porque a densidade de estados eletrônicos nesse ponto aqui é nula. Então, algumas pessoas chamam o grafeno de semicondutor de gap nulo, que parece até uma contradição, ou então chamam ele de semimetal, que eu acho, sei lá, mais razoável chamar o material, né? A maioria das pessoas chama de semimetal. Agora, mais do que isso, essa região onde a banda de condução e a banda de valência se encontram, a gente chama de cone de Dirac, né? Porque a seção, se você cortar essas estruturas aqui, a seção transversal dela vai ser um círculo. Então, isso daqui é um cone, né? Significa que aqui eu tenho a dispersão da banda, ela é reta, ela não é uma curva, e ela termina numa ponta afiada, né? E aí o que acontece com isso? Bom, a gente diz que é uma dispersão linear na curva de energia versus ponto K, conforme a gente discutiu lá no começo do curso, na aula de estrutura eletrônica, né? Bom, a gente discutiu que a gente pegava aquele modelo de elétrons quase livres e a energia dos estados eletrônicos, então ela seria dada por H2K2 sobre 2m asterisco, onde esse m asterisco era a massa efetiva dos elétrons dentro daquele material, né? E eu comparei com vocês lá atrás o conceito de massa efetiva com o conceito de a gente pensar num astronauta em outro corpo celeste. Então, na Lua, o astronauta se sentiria como se a sua massa fosse 8 vezes menor do que é na Terra. Se ele fosse para Júpiter, a massa dele ia ser tão grande que ele ia se sentir esmagado pelo próprio corpo, né? Só que não é a massa do cara que está mudando. O que está mudando é a força que esses corpos celestes estão exercendo sobre ele. Da mesma forma, a massa do elétron em qualquer material é igual. Só que a força que os campos cristalinos, gerados pelos íons, pelos átomos, pelos outros elétrons, exerce no elétron, dentro desse cristal, ela é diferente. Então, é como se esse elétron tivesse uma massa diferente, assim como o astronauta na Lua, né? E a gente, então, pode estimar, já que a energia é dada por essa relação, se você pegar aqui a derivada da energia, a segunda derivada da energia, ela vai te dar a constante de Planck cortado, H cortado ao quadrado, sobre a massa efetiva. Então, a massa efetiva é dada por essa relação, né? Aqui está. Então, vocês notem, pessoal, que eu estou dividindo, a massa efetiva é a constante de Planck, faltou um ao quadrado aqui. Faltou. Dividido pela segunda derivada da energia em função do vetor K, né? Então, aqui nesse caso, a energia ela é aproximada por uma parábola em volta do ponto de máximo da banda de condução, da banda de valência, e o ponto de mínimo da banda de condução. A gente pode ver que se eu pegar uma região pequenininha aqui, ela vai ser parabólica, né? Agora, no caso do grafeno, não, ela não é parabólica, ela é um cone, né? Ela é uma reta, isso aqui é um ponto de inflexão e aqui é outra reta, né? Então, se eu pego a primeira derivada de uma reta, ela vai me dar uma constante, e se eu pego a derivada da constante, ela vai dar zero, né? Então,
Em princípio, no caso do grafeno aqui, eu estaria dividindo por zero, né? Só que, na verdade, aqui no ponto de máximo da banda de valência, eu tenho um ponto de inflexão. E num ponto de inflexão, como esse aqui, a derivada não é definida, né? Se vocês lembrarem ali de bases matemáticas, deve ter sido uma das primeiras coisas que vocês viram, né? Simplesmente porque a derivada ela é a tangente da curva no ponto, e se eu pego um ponto afiado como esse, eu tenho infinitas tangentes passando por esse ponto aqui, né? Então a derivada não é bem definida, e isso é uma demonstração de que a equação de Schrödinger não serve para descrever os elétrons no grafeno. Então, para descrever os elétrons no grafeno, eu preciso passar para a equação de Dirac, que é a versão relativística da equação de Schrödinger, né? Relativística porque se trata de partículas que têm massa nula, né? Então, se a gente medir a mobilidade de elétrons no grafeno, alguns dados chegaram até 200 mil centímetros quadrados por volts por segundo, né? Esse valor é mais do que 100 vezes maior do que a mobilidade de elétrons no silício e 20 vezes maior do que a mobilidade de elétrons no arseneto de galho, né? E o arseneto de galho é um dos materiais com a maior mobilidade que a gente tem dos semicondutores, né? Então, lembrando para vocês que a mobilidade ela depende da carga da partícula, que é a carga do elétron, ela depende do tempo de relaxação, que é o tempo que o elétron leva entre uma colisão e outra, seja com defeitos ou seja com fônons, né, com vibrações na rede, dividida pela massa efetiva dos elétrons, né? Então, é claro que os elétrons no grafeno, eles acabam colidindo com imperfeições ou com fônons, e por isso a velocidade, a mobilidade deles acaba sendo limitada. Mas a massa efetiva dos elétrons, como ela é muito, muito pequenininha, a mobilidade é altíssima, né? Então, na verdade, o grafeno ele é um material que tem condutividade elétrica muito maior do que a do cobre, por exemplo, né? E essa foi a primeira propriedade do grafeno que chamou a atenção de todo mundo, né? Existem outras. Então, outra propriedade interessante do grafeno, que só havia sido identificada em sistemas gasosos, né? É o efeito Hall quântico. Então, o efeito Hall quântico é um negócio muito difícil de explicar, de entender, ele não é simples. O efeito Hall clássico, para aqueles que não lembram, né, vocês devem ter visto isso em Materiais e Suas Propriedades, talvez até no ensino médio, aqueles que tiveram acesso a uma escola um pouco melhor já devem ter visto o efeito Hall clássico. Se não viram, não lembram, não tem problema, vocês podem ver esse videozinho aqui de 6 minutos, é bastante didático, explicando o efeito Hall clássico. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, se você tem um semicondutor, você coloca um campo elétrico entre os extremos desse semicondutor, os elétrons começam a atravessar de um lado para o outro. Se você coloca um campo magnético perpendicular ao semicondutor, né, então a regra da mão direita é FBI, né, então a força, o campo e a corrente. Então, se a corrente está numa direção, o campo
aqui no caso é meu dedão apontando para minha cara, né? A corrente nessa direção, a força nessa aqui. Então, os elétrons que entram no semicondutor começam a ser defletidos da sua trajetória e vão se acumulando numa parede do semicondutor. Vamos dizer aqui que seja a parede superior. Tá? Lembrando que os elétrons têm carga negativa, então, na verdade, a força vai ser em sentido contrário. Então, na verdade, os elétrons vão se acumular embaixo aqui. Né? Mas, enfim. Então, quando os elétrons se acumulam de um lado, do outro lado vai ficar, então, carga positiva. Por causa disso, surge um campo elétrico ao longo do semicondutor, além do campo elétrico que a gente aplicou entre um extremo e outro, surge um campo elétrico entre uma parede e outra do semicondutor. Né? Então, agora, os próximos elétrons que entrarem pela corrente elétrica e a força magnética tenderia a jogar esses elétrons para baixo, só que o campo elétrico que apareceu aqui no semicondutor, ele vai jogar o elétron para o outro lado. Esse campo elétrico que apareceu aqui a gente chama de campo de Hall. Né? Então, os elétrons vão começar a ser jogados na outra parede do semicondutor. Então, até que esse fluxo de elétrons ele vai anular o campo Hall e a corrente vai se estabelecer de novo. Né? A corrente elétrica vai se estabelecer num patamar. No caso do efeito Hall quântico, essa corrente aqui ela é quantizada, né? Vai tendo platôs na corrente elétrica e isso é um efeito quântico, é difícil de entender, mas no grafeno ele foi identificado. E antes da descoberta do grafeno, isso só era identificado em sistemas extremamente acadêmicos, digamos assim, em sistemas extremamente idealizados. Né? Bom, das propriedades do grafeno, além dessas que tornam ele muito interessante, o grafeno é muito maleável, ao mesmo tempo que ele é muito difícil de rasgar, ele é muito resistente, ele é bastante elástico, né? A constante elástica do grafeno é grande, ele é difícil de rasgar. O grafeno é muito leve. O grafeno é um excelente condutor térmico. Né? E o grafeno é transparente, além da alta condutividade elétrica. Né? Então, o que a gente pode fazer, em princípio, com isso tudo? Né? Bom, telas sensíveis ao toque. Né? Então, uma tela sensível ao toque, ela tem que ser condutora elétrica, porque é justamente assim que o dispositivo sabe que a gente está tocando a tela, porque a condutividade muda. E ela tem que ser transparente. Né? Outra aplicação é quando você tem uma célula solar, você precisa, em geral, de um dos contatos elétricos, ele é transparente, né? Justamente para deixar a luz solar passar perto do contato elétrico. Isso é algo que, se alguém quiser entender muito melhor, pode ver as aulas de Pelmo. A aula 17 do curso de Pelmo, que está no meu canal, eu discuto fotovoltaicos e ali a gente explica melhor por que é interessante você iluminar perto de um dos eletrodos. Então esse eletrodo precisa ser transparente, né? E precisa ser condutor, porque afinal ele é um eletrodo. Então o grafeno pode ser apropriado para esse tipo de aplicação. Né? Se você mistura o grafeno com plástico, ele transforma esse plástico em um condutor elétrico, né? Mesmo em baixas proporções, né? 1% de grafeno em alguns plásticos já basta para tornar esse plástico condutor. Né?
compósitos que têm grande resistência mecânica e baixo peso para a gente usar em satélites, em aeronaves, né? Então, essas são aplicações que ainda estão, essas 3 primeiras são aplicações que ainda estão no âmbito da investigação, mas o que a gente já tem comercialmente sendo vendido aí é raquete de tênis, capacete de bicicleta, de ciclismo da marca Catlite, pneu de bicicleta, eu mencionei isso para vocês, né? Então aqui nesse caso, lá no começo do curso eu mencionei essa produção de compósitos com grande resistência e baixo peso. Não é exatamente o que eu chamo de uma nanoaplicação, porque simplesmente ela está fazendo uso do fato de que o grafeno, sendo pequenininho, ele se mistura ali na matriz polimérica, ele se mistura na borracha, sem causar grandes perturbações na fibra do material. Então, ao mesmo tempo em que ele confere uma propriedade mecânica mais robusta para aquele material, ele não prejudica as propriedades naturais do material, como a elasticidade, porque ele está ali, ele é pequenininho e ele não perturba as fibras que surgem nesse polímero, nessa borracha, né? Mas em princípio qualquer pozinho que fosse resistente teria esse mesmo efeito, né? Bom, essa empresa aqui americana, Vorbeck Materials, ela desenvolveu uma tinta baseada em grafeno. Então você tem uma tinta condutora, né? E ao invés de fazer circuitos eletrônicos com fotolitografia, como eu mencionei para vocês lá no curso, você desenha esse circuito eletrônico, pelo menos parte dele, né? Pelo menos a parte dos contatos, mesmo com impressora 3D. Então aqui o link para ver essa notícia. A Universidade de Manchester, onde foi construído o primeiro grande centro de grafeno do mundo, um investimento muito grande lá na Inglaterra. O diretor era o André Geim, eu não sei se ele ainda mas enfim, em parceria com uma empresa canadense chamada Graphene Lightning, eles desenvolveram lâmpadas de LED recobertas com grafeno, né? E isso apresenta uma redução no consumo energético da ordem de 10% em relação aos LEDs tradicionais. Tá? Então, aqui o link de uma notícia discutindo. Bom, essa outra empresa aqui, XG Sciences, anunciou que está preparando o lançamento de anodos de baterias recarregáveis de lítio contendo grafeno. E eles argumentam que o armazenamento de carga que eles conseguem com essas baterias é da ordem de 4 vezes maior do que dispositivos comerciais. Hoje em dia já existem outras empresas que estão desenvolvendo baterias com um dos eletrodos, o anodo, de grafeno, né? Então, eu não vou entrar aqui muito no mérito, mas o eletrodo de baterias iônicas, ele, ao mesmo tempo que ele precisa ser um bom condutor elétrico, ele precisa ser também um bom condutor iônico, né? Então, os íons, quando chegam lá, eles precisam ser acomodados no anodo, né, os íons de lítio, e os elétrons também precisam fluir por ali, porque são os elétrons que vão fazer a redução desses íons e fechar o circuito elétrico, né? Então, não vou entrar muito em detalhes de baterias recarregáveis. De novo, quem tiver interesse nisso, a gente discute no curso de PEMO.
ou então pode conversar comigo, que é uma das áreas de pesquisa também. Bom, tanto a Huawei quanto o iPhone, eles já usam grafeno nos seus dispositivos justamente para dissipar calor, né? Então, o dispositivo em funcionamento, ele produz muito calor e esse calor pode prejudicar não apenas o funcionamento do dispositivo, como a sua própria durabilidade, né? Só que como o grafeno é um excelente condutor de calor, então ele conduz esse calor para fora do circuito eletrônico e ajuda a refrigerá-lo, né? E aí eu vi aqui essa aplicação do grafeno, que é uma jaqueta feita de grafeno, né? Então o cara aqui nesse vídeo de 1 minuto e pouco, ele discute as boas propriedades. Então ele diz que é uma jaqueta confortável, bonita, e ele tem um cabo USB nessa jaqueta que, se você liga num power bank, como o grafeno é condutor, então você consegue aquecer um pouco a jaqueta. Olha só que ideia legal. Achei interessante, né? Então, pessoal, o grafeno, esse artigo aqui é um artigo de 2019, então março de 2019, então ele já tem aí 3 anos, mas ele descreve algumas aplicações mais recentes do grafeno, para quem tiver interesse em se aprofundar. Mas a quantidade de publicações que surgiu na área é monstruosa, né? É muita coisa. Então, esse aqui é só um exemplo. Agora, o grafeno ainda apresenta diversos desafios, né? Um deles é a produção em larga escala, com alta cristalinidade e baixo custo. Então, como vocês podem imaginar, esse método aí que o André Geim e o Novoselov utilizaram a primeira vez, que a gente chama de esfoliação mecânica, né, que é você pegar o durex, ir lá no grafeno e arrancar cristalzinhos de grafeno na fita, e aí você indo separando o que é monocristalino. Imagina para você tirar esse cristal da fita, né, sem quebrá-lo, não é nada trivial, né? Então, hoje em dia existem outras técnicas para a produção de grafeno, como o CVD, que eu discuti com vocês, que também é utilizado para produzir os nanotubos, né? Então, o Chemical Vapor Deposition é utilizado para produzir grafeno, e com ele a gente consegue produzir com maior precisão, com maior cristalinidade, mas o custo do CVD não é baixo, e produzir em larga escala com o CVD ainda não é algo que a gente consegue, né? Então, aplicações industriais de grafeno, né, a menos que a gente queira aplicações em que o grafeno não precisa ser tão uniforme assim, como é o caso dos capacetes, da raquete de tênis e tal. Aí naquele caso eu não preciso ter um grafeno com alta uniformidade entre um cristal e outro, né? Eu posso ter flocos de diferentes tamanhos, desde que eles não sejam grandes demais. Eu posso ter flocos com imperfeições, isso não é um problema. Agora, se eu quero usar em dispositivo eletrônico, aí já é uma outra história, né? Outra questão é você produzir folhas de grafeno que sejam um pouco maiores, né? Então, não basta eu fazer uma folha de grafeno muito pequenininha, muito irregular. Então, eu quero ser capaz de produzir, sei lá, um retângulo de grafeno, um quadradinho de grafeno, com maior precisão, né? E aí, depois que a gente produz esse grafeno, como é que a gente consegue manipular ele?
para colocar onde a gente quer, né? Uma técnica possível é a pinça ótica, que é você usar um laser, né? Para manipular esse material. Essa técnica também não é nada trivial. A gente tem alguns pesquisadores na UFABC que trabalham com isso, o professor Luciano Cruz, se eu não me engano, e o professor Antônio Álvaro Neto, ambos da física. Eu acho que o Antônio Álvaro com certeza trabalha com pinça ótica, o Luciano eu não tenho certeza. Bom, uma outra questão você fez o grafeno, que é uma folha, né? Uma folha de espessura atômica de átomos de carbono. Quando você coloca ele em cima de quase qualquer coisa, você perturba as propriedades eletrônicas do grafeno por causa daqueles orbitais π. Então, se você coloca o grafeno em cima de óxido de silício, por exemplo, ele perde a condutividade balística dele. Então, uma técnica é colocar o grafeno em cima de folhas de nitreto de boro, que eu vou discutir na sequência. Outra alternativa é carbeto de silício, que perturba menos as propriedades eletrônicas do grafeno, mas o substrato ideal ainda é uma área de busca, né? Pensando ainda nessas questões de larga escala e reprodutibilidade e baixo custo. Então ainda tem vários desafios aí pela frente do grafeno, né? Mas como vocês podem ver, as propriedades dele são muito únicas. Eu queria falar com vocês um pouquinho, então, aproveitando aqui o ensejo desse trabalho que a gente fez, o pessoal do meu grupo, junto com o grupo do professor Demétrio, também da Materiais. A gente publicou na Scientific Reports da Nature, e a Cristiane Vilas Boas foi aluna da engenharia de materiais. Ela recentemente defendeu o doutorado dela, ela fez graduação com a gente na Materiais, ela fez mestrado com o professor Demétrio na Nano. O Bruno atualmente é aluno de doutorado na Nano, o Enésio concluiu o doutorado na Nano também comigo, né? O professor, o pesquisador do Nienskis Lahud, ele é pesquisador no centro de grafeno que tem na Universidade Mackenzie, um centro muito impressionante, dedicado à pesquisa em grafeno e outros materiais bidimensionais. Embora ele esteja no Mackenzie, que é uma universidade confessional, né? Então é uma universidade privada, mas sem fins lucrativos, ele foi financiado com dinheiro da FAPESP, que é uma agência estadual. E é ótimo que o Mackenzie tenha se disposto a abrigar esse centro, a contratar pesquisadores na área. É fantástico que exista algumas poucas universidades privadas no Brasil que fazem isso. Bom, a professora Maria Cecília Salvador, ela é da USP, e eu e o professor Demétrio, da FABC. Então, esse trabalho é uma colaboração teórica e experimental, e ele começou com essa análise aqui, que a Cristiane fez das amostras de grafeno que ela produzia no laboratório. Então, eles produziam esse grafeno por deposição química de vapor, o CVD, Chemical Vapor Deposition, e colocando nitrogênio dentro da câmara, eles conseguiam dopar o grafeno com concentrações relativamente altas de nitrogênio. Eles chegaram até a 3% de nitrogênio nas amostras de grafeno. Então, eles fizeram uma análise de espectroscopia de raios-x, né? E essa é uma técnica que serve para a gente saber o que tem no material, né?
Então, como é que essa técnica funciona? Bom, o que eles notaram é que, conforme a concentração de nitrogênio no grafeno deles ia aumentando, o sinal de XPS, né, X-ray Photoelectron Spectroscopy, ia mudando. Então, numa concentração baixa tinha um pico só, conforme a concentração de nitrogênio aumentava, esse pico começou a dobrar, e aumentando a concentração de nitrogênio mais ainda, um dos picos cresceu em relação ao pico original, né? E a Cristiane viu esse resultado e veio falar comigo, né, para ajudá-los a entender o que estava acontecendo aí. Então, junto com o Bruno e o Enésio, nós fomos estudar esse problema teoricamente, né? Então, aqui essa figura feita pelo Enésio ilustra mais ou menos como é que funciona a espectroscopia de raio-x. Então, a ideia é você incide um feixe de raio-x num ângulo bem determinado, com uma energia bem determinada, e você arranca elétrons do caroço, né? Então, você arranca elétrons profundos dos átomos que compõem o seu material. Então, você coleta os elétrons que saem e você sabe a energia com a qual eles saem. Então, como você sabe a energia do feixe de raio-x, você consegue estimar qual era a energia de ligação desses elétrons nesses átomos. E como esses são elétrons de caroço, eles não participam de ligações químicas. Então, significa que a energia desses elétrons, ela é basicamente a energia do elétron num átomo isolado. Então, assim eu consigo saber quais átomos estão dentro do meu material, né? Então, eu identifico que eu tenho carbono, eu identifico que eu tenho nitrogênio, eu identifico que eu posso ter outros átomos, hidrogênio, cobre, enfim. Então, eu vou ter aqui uma curva de XPS, que vai estar associada a diversos átomos, e dependendo do tamanho dessa curva, eu consigo estimar a proporção de um tipo de átomo em relação a outro. Então, a Cristiane, o Demétrio, eles observavam que essa curva, como eu expliquei para vocês, ela começava com um pico, que era associado ao nitrogênio. Conforme aumentava a quantidade, tinha um pequeno splitting, né, uma pequena divisão em duas curvas, e aumentando ainda mais a quantidade de nitrogênio, tinha um pico crescia em relação ao outro, né? Então, existia uma discussão na literatura de que essa segunda curva ela podia estar associada a átomos de cobre, e o cobre é utilizado como um substrato para o crescimento do grafeno por essa técnica de CVD, né, de deposição química de vapor. Então, alguns outros pesquisadores não deram bola para essa curva e falaram, essa curva aí são imperfeições de carbono, de cobre, que acabaram indo parar no grafeno. Só que a Cris, analisando isso, falou, professor, isso não é o cobre. O sinal do cobre está muito longe do sinal do nitrogênio. É alguma outra coisa que está acontecendo aí. Então, a nossa ideia era, esse daqui é algum tipo de nitrogênio que formou algum outro tipo de ligação química nessa estrutura, né? Lembrando, essa estrutura aqui é um grafeno com duas camadas, tá? Não é um grafeno com uma camada só. E a nossa teoria é que quando a quantidade de nitrogênio aumentava muito no grafeno duas camadas, o grafeno bicamada que a Cristiane estava sintetizando, podiam aparecer ligações de um átomo de nitrogênio numa folha de cima com algum outro átomo numa folha de baixo. E essa mudança de ambiente químico do nitrogênio, ela é tão significativa
que ela podia afetar um pouquinho a energia dos elétrons de caroço do nitrogênio que a gente está ejetando com o XPS, com os raios X. Então a gente foi investigar que tipo de defeitos são mais comuns no grafeno monocamada pristino, né, que significa sem impurezas, e dopado com nitrogênio. Né? Então a gente pode ter uma vacância, que significa que aqui, por exemplo, eu deveria ter um átomo de nitrogênio, de carbono, desculpem, né? Esse átomo aqui ele devia estar aqui também, mas ele saiu, então formou uma vacância. Né? Então a ligação aqui se recompôs e ficou um átomo faltando aqui. Eu posso ter o nitrogênio substituindo um átomo de carbono, eu posso ter um átomo de nitrogênio associado com uma vacância, que a gente chama de piridínico. Né? Esses dois defeitos, no caso do grafeno, eles são a mesma coisa, no caso do nanotubo não são. Né? Porque aí eu tenho o eixo do nanotubo que me dá uma direção preferencial, por isso a gente chama de armchair zigue-zague. Mas no caso do grafeno, esses dois defeitos são a mesma coisa. Bom, eu posso ter um piridínico dimerizado, que significam 2 átomos de nitrogênio com uma vacância. Então, eu deveria ter mais um átomo de carbono aqui, eu não tenho. Ele é a vacância, e eu tenho 2 átomos de nitrogênio em volta dessa vacância. Eu posso ter 3 átomos de nitrogênio em volta de uma vacância, que é o piridínico trimerizado. E eu posso ter essa outra configuração aqui que a gente chama de pirrólica. Então, pirrólico é quando eu tenho o átomo de nitrogênio com 2 vacâncias e ele induz a formação de um pentágono ao invés de ter o hexágono aqui. Esse aqui é o pirrólico. Né? Então, eu posso ter 2 tipos de pirrólico. O trimerizado, que então o átomo de nitrogênio no pentágono está cercado por 2 outros átomos de nitrogênio, e eu posso ter o pirrólico monomerizado. Então, aqui está o hexágono, o pentágono, desculpem, e eu tenho 2 outras vacâncias de carbono aqui, então a estrutura se deforma dessa maneira. Então, esses são defeitos no carbono monocamada. E a gente queria entender, então, em que situações esses átomos de nitrogênio que ficam aqui, eles poderiam formar uma ligação química com algum átomo na camada de baixo. Então, a gente fez simulações computacionais para estudar vários tipos esses vários tipos de defeitos. Então, aqui vocês estão vendo o pirrólico monomerizado, que está se ligando com a folha de baixo, onde existe uma vacância de carbono. Então, como existe uma vacância de carbono, esse átomo de carbono aqui de baixo, ele está frustrado, porque ele tem menos ligações do que ele deveria ter. Né? E essa frustração poderia, na nossa compreensão, induzir a formação de uma ligação intercamada. Né? Da mesma forma que o pirrólico trimerizado também a gente investigou com uma vacância de carbono embaixo, a gente viu esse tipo de ligação covalente intercamada para diferentes outros tipos de defeitos. Então, a primeira questão que a gente tinha era em que casos essa ligação podia ocorrer e não podia, e em que casos essa ligação era energeticamente mais favorável para o sistema do que não ligar. Né? Então, a gente fez um cálculo de energia total. Então, a estrutura clipped, que a gente chama clipada, né? Com a ligação intercamada e a não clipada. Né? Então, vocês veem que a energia de formação do piridínico com a vacância com a ligação intercamada ficou um pouquinho menor do que sem a ligação intercamada. No caso
do piridínico com o nitrogênio substitucional na camada de baixo, a ligação intercamada não ficou estável. Né? Então a gente, por simulação computacional, viu que esse aqui não era viável. Né? No caso do trimerizado piridínico, do trimerizado pirrólico com a vacância na camada de baixo, em ambos os casos, a formação da ligação intercamada foi mais favorável do que não formar ligação, e quando eu coloquei um substitucional na camada de baixo, a ligação intercamada também não formou. Né? E aí então a gente fez a simulação computacional da energia dos elétrons de caroço nesses átomos de nitrogênio, onde a gente tem a ligação intercamada e onde a gente não tem a ligação intercamada. E aí a gente observou exatamente o que a Cristiane estava vendo com os outros colaboradores experimentais. Né? Então, aqui eu tenho o piridínico no monocamada, e aqui eu tenho o piridínico na bicamada, formando a ligação intercamadas. Né? Então, no caso do pirrólico, com a ligação intercamada, o splitting foi menor. Né? Então a gente mostrou assim que a formação de ligações intercamada no grafeno bicamada era responsável por aquela divisão da curva de XPS que a Cristiane e o Demétrio observaram em laboratório. Né? Então, um trabalho muito legal que usou 3 alunos, né? 3 alunos da UFABC participaram dele. A gente ainda fez, já que existia essa hipótese de que impurezas de cobre poderiam estar causando esse splitting, a gente simulou impurezas de cobre nesse sistema e a gente viu que o sinal de XPS dela era muito longe do sinal do nitrogênio, tanto com a ligação intercamada como sem. Né? E é isso aí. Então, se alguém tiver interesse, a gente continua trabalhando nessa área, e se alguém tiver interesse de conversar para fazer um TG, uma iniciação científica, ou mesmo um mestrado ou um doutorado, a gente está à disposição. Bom, mas existem outros materiais bidimensionais que surgiram na esteira do grafeno, né? Então a gente saiu ali na década de 30 do pessoal falando que materiais bidimensionais não poderiam existir, para uma profusão enorme de materiais bidimensionais sendo sintetizados hoje em dia. Né? Então, essa imagem aqui ela já está meio ultrapassada, mas esses materiais aqui, o sulfeto de molibdênio e o sulfeto de tungstênio, são materiais conhecidos como transition metal chalcogenides ou dechalcogenides, alguns chamam. Então são materiais que, como o grafite, eles têm estruturas em camadas, né, que alguns chamam de lamelares, estruturas lamelares, e que depois que fizeram com o grafeno, falaram, vamos isolar esses caras aqui também. O nitreto de boro, se vocês lembrarem da aula anterior, em que eu falei dos nanotubos, eu falei de nanotubos de nitreto de boro, então também existem nanofolhas de nitreto de boro, e esse é chamado de grafeno branco também. Né? O próprio grafeno, o grafeno e o fluorografeno. Então aqui esse cara aqui é passivado com átomos de flúor, aqui o tipo de hibridização é um pouco diferente. Então, vários novos materiais bidimensionais que foram sintetizados aqui, não só em Manchester, mas em outros lugares. Agora, se você pega esse artigo que é um pouco mais recente, de 2020, ele fala ainda de outros materiais
da família 2D. Eu vou dizer para vocês que até isso daqui já está meio defasado, tem muita coisa sendo produzida, mas tem um truque aqui, tá, pessoal? Alguns desses materiais, eles só são estáveis em atmosfera extremamente inerte, né? Significa no vácuo altíssimo. Então, alguns deles ainda não foram sintetizados, eles só foram previstos teoricamente, muitos materiais que foram previstos teoricamente, mas então aqui a gente tem a família do grafeno, né, que é o próprio grafeno, o óxido de grafeno, o fluorografeno, o nitreto de boro, o BCN, um outro material. Então, esses aqui são estáveis à temperatura ambiente. Os dicalcogenetos de metais de transição, como eu falei para vocês, então, tanto molibdênio com enxofre, como com selênio, existem outros, né? Então, seleneto de galho, telureto de galho, mas esses aqui já não são estáveis se você coloca em atmosfera no ar, né? Alguns são semicondutores, outros são metálicos, né? Essa família de materiais aqui é muito recente, eles são pronunciados como maxenos, alguns dizem mixenos. Então, quem estava investigando esses materiais ainda está o professor Sidney, da Nano. Quem tiver interesse pode conversar com ele. Então, é uma nova família de materiais bidimensionais. É muito recente isso aqui. Existem ainda óxidos bidimensionais, né, o dióxido de titânio, o dióxido de manganês e daí por diante. Existem ainda outros que eles não colocaram aqui, tá? Esse gráfico eu tirei desse artigo aqui, se alguém tiver interesse em ler mais um pouco. Então, o grafeno branco são as folhas de nitreto de boro, né? Então, é um material mais difícil de sintetizar. Ele é um isolante, o gap dele é muito grande, então ele não é um semimetal como o grafeno. Mas ele tem uma utilidade grande, que se você faz um sanduíche de grafeno com nitreto de boro, o nitreto de boro protege o grafeno. Então, as propriedades eletrônicas do grafeno, elas são preservadas se você envelopa ele com nitreto de boro, né? É um material com alta constante de elétrica, né? E protege o grafeno, então, de interações que você pode não querer que ele tenha. Bom, a gente fala de grafeno, que é feito de carbono, e se vocês olham a tabela periódica, no grupo do carbono você tem o silício, depois você tem o germânio, depois você tem o estanho. A diferença é que o carbono, ele hibridiza, faz hibridização SP, SP2, que é o caso do grafeno, e SP3, que é o caso do diamante. O silício e o germânio, eles só fazem hibridização SP3, né? Então, eu não tenho silício com ligações duplas, como eu tenho no caso do carbono, formando os anéis aromáticos. O germânio, muito menos, né? Isso tem a ver porque o último nível do carbono é o nível 2, né? Então, eu tenho 2s e 2p. E aí, a maneira como os elétrons se distribuem entre esse nível S e P, quando forma ligações químicas, no caso do carbono, ela é mais maleável, porque a diferença de energia do nível S para o nível P não é tão grande. No caso do silício, a última camada dele é a camada 3. Então, a diferença de energia do 3S para o 3P é grande.
E por isso que o silício só costuma hibridizar do tipo sp3, para que os 4 átomos da camada de valência do silício, então, fiquem com energia comparável. Se eu fizesse um sp2 com silício, eu teria um par de elétrons num estado de energia muito maior do que a energia que ele teria numa hibridização sp3. O germânio, então, que é nível 4, é mais ainda, né? Só que os cientistas conseguiram sintetizar o siliceno, o germaneno e até o estanheno, né? Esses são materiais que possuem um gap de energia, ao contrário do grafeno. Então, é um semicondutor, né? Para você poder fazer um transistor, você precisa de um semicondutor, né? A mobilidade de elétrons é menor do que é no grafeno, apesar deles também possuírem os cones de Dirac, né? Então, a mobilidade está relacionada a outros tipos de espalhamento. Mas o problema é que esse material, como ele não é energeticamente favorável, ele se degrada muito rápido se você expõe ele ao ar, né? A estrutura dele, tanto do siliceno quanto do germaneno, ela é buckled assim. Então significa que os átomos eles formam um zigue-zague assim ao longo do plano, quando no caso do grafeno ele é mais plano, né? Eu mostrei para vocês que se você pegar um floco de grafeno maior, vai formar ondulações. No caso do germaneno e do siliceno, ele vai formar não apenas as ligações, mas a ligação entre um átomo de silício e os demais, ela tem um ângulo mesmo, né? Porque ele queria ser sp3, ele não queria ser sp2. Bom, a gente observa os cones de Dirac, tanto no siliceno quanto no germaneno, né? Assim como a gente tem no caso do carbono. Mas esses materiais aqui têm um gap de energia. Bom, algumas referências para quem tiver interesse em se aprofundar. Nesse trabalho aqui, os cientistas desenvolveram uma técnica para separar, porque assim, você cresce o siliceno também por deposição química de vapor em cima de um substrato, aqui no caso é um substrato de ouro. E como é que você separa o siliceno dele? Então ele usa o que ele chama de tesoura de oxigênio, né? Basicamente um fluxo de oxigênio vai induzir a separação dessa folha de siliceno do substrato, né? Que eu falei lá atrás para vocês de técnicas de manipulação de nanomateriais que não são simples. Essa aqui é a máquina que se utiliza para se fazer o siliceno, né? Então, para produzir o siliceno, eles têm que fazer um vácuo que é tão grande que chega a ser 100 vezes maior do que o vácuo que tem na estação espacial orbital. Porque se não tiver no vácuo, o siliceno vai formar sp3, ele vai formar um cristal de silício, né? E esse vídeo aqui mostra o siliceno suicida, né? Vamos ver aqui, é um vídeo curtinho. Então, eles estão depositando aqui os átomos de silício num substrato de ouro, ele vai sendo recoberto e de repente, pau, ele desapareceu. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Ó, então, vai ficando preto, você está depositando uma camada de silício em cima do substrato. Eles estão formando as ligações, até numa hora que você começa a depositar a segunda camada de silício, aí o siliceno quebra
e vai formar nanocristais de silício tridimensional. Então, ele não quer formar a folha. Ele não vai formar uma folha em cima de outra folha. A partir do momento que você coloca um átomo de silício em cima da primeira folha, ele quebra a folha e ele forma nanocristais. Né? Então, é a mesma coisa com o germanino, é a mesma coisa com o estanheno. Então, será que algum dia a gente vai conseguir usar esses materiais, sendo que são materiais assim tão voláteis, digamos assim? É uma pergunta. Eu posso dizer que não são mais materiais altamente estudados, porque a gente desenvolveu técnicas para fazer tantos outros materiais bidimensionais que o siliceno não parece mais valer a pena, nem o germanino. Né? Bom, as perovskitas eu já devo ter mencionado com vocês, é uma nova classe de material. Perovskita é uma estrutura cristalina, na verdade. Né? No curso de materiais e suas propriedades vocês devem ter ouvido falar das perovskitas. É uma estrutura cristalina. Perovskitas híbridas, elas possuem moléculas orgânicas e elas têm sido muito investigadas recentemente para aplicações em fotovoltaicos. Né? Então, a perovskita é um material barato, fácil de sintetizar, ao contrário dos wafers de silício. O problema é que ela é instável, ela se degrada muito rápido, mas a performance de fotovoltaicos feitos de perovskita, ela já é comparável à performance de fotovoltaicos feitos de silício, né, que é o que a gente comercializa. O problema é que ela não dura, né, ela se degrada. Além de se degradar, ela possui componentes tóxicos. Recentemente, cientistas conseguiram sintetizar perovskitas bidimensionais e elas são mais estáveis do que as perovskitas tridimensionais, né? Surpreendentemente. Então, você pode controlar a espessura dessas perovskitas bidimensionais. Então, você altera o gap de energia delas, alterando a espessura. E é uma área de pesquisa. O professor José Antônio, da física, da Nano, faz a síntese desses materiais bidimensionais. O professor André Polo, da química, ele também trabalha com perovskitas. Eu não sei se ele trabalha com as bidimensionais, mas tridimensionais com certeza sim. Bom, outro tipo de material bidimensional, o fosforeno. Então, esse é um material que existe na natureza, né? O fósforo negro, ele é formado por camadas e os átomos têm essa configuração estranha aqui. Mas quando eu falo para vocês de fósforo, pessoal, o que vem na cabeça? Né? Se eu falo fósforo, todo mundo pensa, mesmo hoje em dia, no palitinho riscando na caixinha e fazendo fogo. Então, o fósforo é um material que oxida muito rápido. E o fosforeno muito rápido ainda, muito mais rápido. Né? A mobilidade de portadores no fosforeno não é muito boa, não é alta. Ele é um semicondutor de gap direto, então o gap de uma folha de fosforeno é da ordem de 1,8 eV, é um gap largo, enquanto o fósforo negro tem um gap bem menor. Né? E tem ainda o borofeno, outro material bastante instável, mas também com propriedades interessantes que vem sido investigado. Existem alguns tipos de borofeno, né? E é um material metálico, o borofeno. Tá? Então, em alguns casos, a gente pode formá-lo com esse tipo de vacâncias estequiométricas, que alguns chamam, né?
Enfim, os dicalcogenetos ou calcogenetos de metais de transição, a sigla em inglês é TMC ou TMD, eu já vi as duas, tá? TMD é mais preciso, porque é um dicalcogeneto. Então, metal de transição pode ser o molibdênio, pode ser o tungstênio, pode ser o galho, existem vários aí. E o calcogeneto, o calcogênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, né? Então, como eu falei para vocês, esses materiais já eram usados como lubrificantes. Quando fizeram o grafeno, a primeira ideia que o pessoal teve foi tentar lá a fita 3M em cima deles e deu certo. Você consegue separar as folhas de calcogenetos de metais de transição, né? E eles têm sido procurados sobretudo para aplicações em fotovoltaicos também. Eles são materiais semicondutores, né? Eu vou falar um pouquinho aqui desse material, o telureto de galho. É um material com o qual eu trabalhei. Então, esse é um material interessante, porque se vocês olharem a folha de telureto de galho, então ele na natureza ele já é um material layered, né, lamelar, é um material em camadas, só que as folhas dele são extremamente anisotrópicas. Aqui eu tenho uma visão lateral, então esses roxinhos aqui são átomos de galho, esses azuis são átomos de telúrio, né? Então, se você olhar ao longo da direção da folha, algumas ligações galho-galho estão alinhadas com a dimensão infinita do sistema e outras são perpendiculares. Então, esse material saiu um artigo há poucas semanas na Nature, em que um grupo experimental teórico faz medições de eletricidade e eles mostram algo que a gente já tinha reportado com trabalhos teóricos, que a condutividade elétrica ao longo dessa direção e ao longo dessa direção é extremamente anisotrópica, né? A corrente elétrica ao longo dessa direção é muito maior do que ao longo dessa aqui, né? E os autores nesse trabalho da Nature, eles sugerem que essa propriedade de anisotropia de corrente elétrica ela pode ser muito útil para aplicação em memória, né, em dispositivos de memória. Então, esse material aqui, ele tem um gap da ordem de 1.7 eV, que é um gap, isso bulk, tá? Não a folha. Então, ele absorve bastante a radiação solar, ele tem alta interação com os fótons de alta energia, por causa do telúrio, que é um átomo de alto número atômico, então é um átomo grande, né? A fotossensibilidade desse material é a mais alta já medida para materiais em camadas. A resposta desse material, ou seja, a resposta eletrônica dele, a presença de luz é muito rápida. Ele pode ser esfoliado pelo método da fita 3M, ele pode ser sintetizado por CVD também, né? Só que a mobilidade de portadores nele é muito baixa. E quando você gera uma excitação eletrônica nele, um par elétron-buraco, ele não dura muito. Então, embora a resposta dele à radiação solar seja alta, ele não tem o transporte de carga dele não é muito alto, né? Então aqui está comparando ele com os outros materiais, vocês podem ver que ele é ordens maior do que qualquer outro. Aqui esse slide está fora de ordem, desculpa. Então nesse trabalho aqui,
que eu fiz com a Rimena e o professor Fázio, que na época estava na UFABC. A gente estudou o que aconteceria se a gente fizesse um sanduíche de grafeno com telureto de galho. Então, o grafeno, se vocês olharem aqui, a responsividade óptica dele é muito baixa. A absorção óptica também é muito baixa. O telureto de galho é alto. Mas os elétrons, o par elétron buraco que eu produzo com esse material não consegue se propagar com eficiência no telureto de galho para chegar nos eletrodos e produzir a fotocorrente, né? Então a nossa ideia foi, e se a gente combinar um cara que absorve bem a radiação solar com um cara que transporta bem a corrente elétrica, né? Então a gente fez as simulações, o grafeno em cima do telureto de galho, ele acaba ficando onduladinho assim, por causa de uma diferença de parâmetro de rede, né? E se a gente olhar o cone de Dirac do grafeno, ele fica bem no meio do gap do telureto de galho. Então significa que os elétrons que eu vou produzir aqui no telureto de galho, pela absorção de radiação solar, eles vão passar para o grafeno, onde eles vão ser conduzidos, né? Então eu vou ter a absorção óptica favorável do telureto de galho com o transporte eletrônico favorável do grafeno. Então essa foi uma sugestão que a gente deu para tentar fazer um dispositivo óptico baseado em telureto de galho, né? Então esse tipo de estrutura que a gente chama de heteroestrutura bidimensional, porque eu estou combinando materiais diferentes em uma heteroestrutura que é unida por interações de Van der Waals, né? Então essa ideia foi sugerida pelo próprio Novoselov. O Castro Neto é um pesquisador brasileiro que atualmente está em Singapura dirigindo o Centro Nacional de Grafeno lá em Singapura. Então alguns trabalhos chamam esse tipo de heteroestruturas de estruturas de 2,5 a 2,5 dimensões, né? Porque agora eu coloco algumas folhas de nanomateriais uma em cima da outra. Então é como se ele não fosse bem bidimensional, agora ele é 2,5D. Não é todo mundo que usa essa nomenclatura. Mas diversos heteroestruturas foram feitas assim. Eu mencionei para vocês lá atrás o nitreto de boro com o grafeno. Existem heteroestruturas de telureto de galho, de seleneto de molibdênio com grafeno e daí por diante. Então, é uma maneira a mais da gente produzir novos materiais com propriedades que a gente quer. A última coisa que eu queria falar de materiais bidimensionais para vocês é baseada nesses 2 artigos que saíram em 2018 por um grupo do MIT. Algumas pessoas já estavam até dizendo que isso pode gerar um prêmio Nobel em breve, porque eles abriram uma nova área de investigação na ciência chamada twistrônica, né? Então, twist em inglês significa girar, né? Um pequeno giro. Então, o que esses pesquisadores descobriram é que se você pega uma bicamada de grafeno que esteja ligeiramente rotacionada, ao invés de estar empilhada uma sobre a outra da maneira perfeita como ela deveria estar, ela pode estar ligeiramente girada uma em relação à outra. E se isso acontecer, essa estrutura de 2 folhas de grafeno, aqui no caso eles colocaram que isso acontece com
um ângulo de exatamente 1,1 grau. Se for um ângulo maior ou menor, aparentemente o processo não funciona. Então, se você rotaciona essas folhas de grafeno uma em relação à outra por 1,1 grau, o material vira basicamente um isolante, né? Então, é um tipo de isolante chamado de isolante de Imoto. Você não tem portadores livres no material, mesmo a temperatura ambiente. Agora, quando eles aplicaram um pequeno campo elétrico, adicionando elétrons a essa super rede de grafeno, então eles tinham um material supercondutor. Então, olha só que maluquice, gente. Você pega o grafeno, é um semimetal. O grafeno bicamada é um semicondutor. E se você alterar, por exemplo, a distância entre as duas camadas, você consegue mexer no gap. Agora, se você gira, ao invés de alterar a distância, você gira de 1,1 grau, o material vira um isolante e você aplica um campo elétrico pequenininho, ele pode virar um supercondutor, né? Então, esse é um achado fantástico, é um achado incrível, que pode gerar diversos dispositivos eletrônicos. Aqui mostrando então, isso aqui é chamado de padrão de Moiré, né? Quando você pega duas estruturas e rotaciona elas formam esses padrões aqui. Então isso é um quase cristal, mas não é mais um cristal. E você não precisa ficar restrito ao grafeno para observar esses padrões de Moiré. Se você pega nitreto de boro com grafeno, você tem efeitos interessantes. Você pega seleneto de molibdênio, uma bicamada, você tem efeitos interessantes. Então, a gente descobriu uma nova maneira de manipular a matéria, né? Porque de que se trata engenharia de materiais? Engenharia de materiais se trata de eu fazer materiais que tenham as propriedades adequadas para a aplicação que eu quero. Então, antigamente, você tinha que usar um material diferente, ou seja, se eu quero um condutor, eu uso cobre, se eu quero um semicondutor, eu uso silício, se eu quero um isolante, eu uso óxido de hafnio, sei lá, alguma outra coisa. Agora, o que a gente vê hoje em dia é que eu posso fazer o material na nanoescala para ter, de repente, o carbono fazendo o que o cobre faz, que é um condutor, só que melhor ainda que o cobre. Então, eu faço um nanofio de silício para ele fazer o que o silício tridimensional faz, mas de maneira mais eficiente para algumas aplicações, né? Então, além de fazer agora a nanoestrutura, seja o ponto quântico, seja o nanofio, seja o bicamada, eu ainda posso alterar esse material bidimensional dessas outras maneiras aqui, tá? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar. Essa é a última aula do curso. Eu lamento muito que a turma ficou tão dispersa. Eu procurei me esforçar para fazer um curso interessante para vocês. No seminário que eu, no formulário que eu mandei para vocês, para entender o que estava acontecendo, alguns alunos disseram que estavam desmotivados pela maneira como o curso é dado. Teria sido legal se tivessem explicado um pouco mais, né, o que eu poderia fazer de diferente. Não explicaram. Alguns alunos reclamaram do TDIA, mas eu não acho que o TDIA seja o problema de vocês estarem desmotivados, né? O problema com certeza é outro. Se tem algo na aula que podia ser diferente, alguns alunos disseram que a aula era muito complexa, outros disseram que a aula era muito superficial. Eu vejo os dois como possíveis verdades. Eu acho que, como esse curso é um curso muito genérico, eu não consigo me aprofundar demais em nada,
né? Eu tenho que falar para vocês, primeiro uma introdução teórica, para vocês entenderem por que na nanoescala as propriedades da matéria mudam. Depois eu preciso falar de técnicas de síntese, técnicas de caracterização e dos próprios nanomateriais. Então é muito amplo o espectro de tópicos dessa matéria para eu poder me aprofundar demais em qualquer coisa, né? Eu acho que a desmotivação da turma está relacionada a esse formato remoto. Muitos alunos me escreveram que estão fazendo estágio, então, se fossem aulas presenciais, teriam que procurar a disciplina à noite, mas isso com certeza favorece essa desagregação da turma, né? De qualquer forma, enfim, eu entendo que essa situação não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para vocês. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa do curso, né? Que é um curso informativo mais do que formativo. Não existe muita área de aplicação no Brasil, infelizmente, da nanociência, mas talvez isso mude, quem sabe, né? Quem faz a mudança somos nós. Então, para terminar, eu quero sugerir que vocês, como aula 20 do curso, assistam esse seminário da pós-graduação em nano, que é esse pesquisador, professor Antônio Gomes Souza Filho, um pesquisador renomado da Universidade Federal do Ceará, em que ele discute, então, como a gente pode tensionar estruturas 1D e 2D para alterar suas propriedades eletrônicas, né? Então, é mais uma maneira da gente alterar as propriedades da matéria sem ter que recorrer a um material novo, através do tensionamento. Então é isso. Espero que os seminários de vocês estejam interessantes, espero que vocês tenham se divertido fazendo, e vou colocar mais uma última lista para vocês entregarem a terceira lista do curso. E é isso, pessoal. Estou à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Bom recesso para todos e até a próxima.